Então vamos lá. Que dieta é essa, Nelson? É a dieta mediterrânea, que vocês já escutaram, né? Nós vamos abordar de uma outra maneira hoje, já falando diretamente dos alimentos que vão trazer exatamente a qualidade de saúde para o seu cérebro. Então, o que tem de importante na dieta mediterrânea? Primeiro aspecto, a média de idade das pessoas que consomem essa dieta, que fazem uso da dieta mediterrânea, apesar que ela está hoje totalmente disseminada pelo mundo, e ela começou exatamente ali na Itália, na Espanha, áreas, né, próximas ali ao mar Mediterrâneo, a média de idade é de 100 anos. As pessoas que consomem e fazem uso dessa dieta vivem, em média, 100 anos. Há casos lá de 110 anos, de 120 anos, de pessoas muito bem fisicamente. Por quê? As cidades, na verdade, mediterrâneas, elas são geralmente antigas e elas precisam, às vezes, de alguns tipos de locomoção, e vários vídeos mostram isso a gente hoje, e eles fazem a alimentação totalmente natural, comendo peixes, tomando um cálice de vinho diariamente, tá? E se exercitando. Não que seja um exercício físico, mas a locomoção pela cidade, inclusive nos locais dessa cidade, elas têm muitas escadas, ela tem muitas rampas, tem muitas ladeiras, e isso faz com que o nosso coração, o nosso sistema cardiovascular, trabalhe de uma forma mais intensa. Fazendo isso durante a vida, você vai tendo uma saúde no seu sistema de qualidade. Então, alimentar-se bem, de forma equilibrada, de forma saudável, com frutas, vegetais, grãos integrais, legumes, azeite de oliva, são importantíssimos para a saúde da gente. Mas, Nelson, o azeite de oliva está muito caro. O que é mais caro, o azeite de oliva ou um remédio? Eu prefiro pagar o azeite de oliva, extra virgem de preferência, para que eu tenha uma saúde mais equilibrada, tá? Então, olha só, o que é importante nessa dieta? Os antioxidantes, ou seja, os que evitam o processo de envelhecimento acelerado de nossas células. Então, frutas e vegetais, como frutas vermelhas, vegetais verdes, vão proteger as células do nosso cérebro. Nós temos, só para você ter uma ideia, somente no cérebro, 80 bilhões de células. Sabe o que é isso, gente? 80 bilhões de células. E essas células, esses 80 bilhões de células, trabalham fazendo, em média, 1.000 informações que você processa em um dia. 1.000 informações em média. Hoje você, por exemplo, só para você entender, não é correto o que eu vou falar, tá? Mas isso acontece. Você está almoçando. No almoço, você está com a televisão ligada, você está comendo, ou seja, você tem o olfato, você tem a visão, você tem a gustação, ou seja, o gosto do alimento, você tem a audição e você tem a sensibilidade. Então, ao mesmo tempo, você está fazendo 5 sentidos, no ideal seria você fazer apenas 2 sentidos, ou seja, o olfato, a visão e a gustação. Você está vendo o alimento. Né? A coloração do alimento, estou falando 3 na verdade, a coloração do alimento, o cheiro do alimento e o gosto do alimento é que vai fazer com que você consuma de uma forma adequada. Agora, você tem a televisão desviando sua atenção, você tem o som da televisão desviando sua atenção, que você deveria estar atento no que você come. E eu lembro muito bem das frases dos nossos pais, das nossas mães, né? Vou desligar a televisão se você não comer. Deveria desligar a televisão. E hoje muitas casas, inclusive, tem o local de alimentação separado das televisões, exatamente para não haver esse desvio de atenção, tá? O óleo de oliva extra virgem, inclusive nos mercados hoje de boa qualidade, já estão vendendo óleos de extra virgem gregos, que são os melhores óleos vegetais do mundo, são os óleos mais importantes. E outra coisa importante, quando você for comprar um óleo de azeite extra virgem, olhe lá no rótulo se ele está com o valor inferior a 0,5% de acidez. Se ele estiver acima de 0,5% de acidez, esse é o tipo do óleo que você vai usar no fogo. O óleo com 0,5% de acidez, ele é para ser usado em saladas, em alimentos mais frios.
tá? As nozes e as sementes. Quando você consome nozes e sementes, tá? Ou seja, as castanhas, as sementes em si, as amêndoas, você não deve consumir em grande quantidade, no máximo 60 gramas. O que são 60 gramas? Meia xícara, tá? E no máximo 3 vezes na semana. São importantes? Nelson, você consome nozes? Sim. Eu como 3 castanhas do Pará todos os dias, devido à potência do selênio, que é muito bom para o nosso cérebro, tá? E o chá verde, que além de beneficiar o nosso cérebro, tá? Melhora a saúde do nosso coração e melhora, inclusive, o metabolismo. Então, se você está fazendo uma boa alimentação, está se exercitando e está fazendo essa qualidade de saúde para você, o chá verde vai trazer um bom benefício. No máximo, 2 vezes ao dia. Benefício da dieta mediterrânea para a saúde geral. Vai reduzir o risco de doenças cardíacas, ou seja, o nosso cérebro receberá mais quantidade do bom colesterol e menos quantidade do mau colesterol, fazendo com que o coração trabalhe menos, oxigene o nosso cérebro, mandando sangue adequado para o cérebro para que ele funcione melhor. O controle de peso, porque a alimentação através de frutas, legumes, nozes, alimentos naturais, peixes inclusive, e ovos, vão trazer a você o quê? Uma qualidade de saúde, trazendo inclusive proteção para o nosso organismo. Você está fazendo ali com que o nosso sistema imunológico fique mais forte. E também você está prevenindo o seu organismo contra o diabetes tipo 2, através do uso regular de frutas, que você deve consumir logo pela manhã em jejum, os legumes, que você também vai consumir de várias formas, tá? De preferência para os legumes cozidos, inclusive, tá? Não perdendo a água. Lógico que alguns legumes, alguns alimentos, você pode comer ralado, cru, tá? Mas dê preferência a que ele esteja cozido, ok? E ele melhora a imunidade, nós já falamos aqui. Qual é o impacto da dieta mediterrânea no seu cérebro? Primeiro, vai te dar qualidade ao bom funcionamento. Você vai raciocinar melhor, você vai discernir melhor o que nós fazemos. A região frontal do nosso cérebro, o lobo frontal cerebral, é onde está o discernimento. E aqui é onde é produzida uma substância chamada substância negra, ou negra, onde se produz a dopamina, que é exatamente o declínio desse neurotransmissor que causa o mal de Parkinson, tá? Só que os declínios cognitivos, eles começam bem na base do crânio, na região chamada de pirâmide, ou região piramidal. É ali que todo o declínio começa, tá? A plasticidade, o que é isso? A plasticidade são as conexões entre os neurônios. Então, às vezes, a pessoa que sofreu um AVC ou teve um derrame cerebral, que é um nome até errado, mas pode acontecer, ou seja, houve um derrame de sangue dentro do nosso sistema, no sistema cerebral, nosso sistema central, né? Sistema nervoso central, ele pode reconectar outras áreas para você fazer a função. Gente, não existe áreas cognitivas grandes lesionadas, com AVC, por exemplo, de você ter 100% de resultado. Isso não existe. O cara que fala para você que num tratamento fisioterápico, por exemplo, de uma lesão cerebral de grande escala, de grande área onde foi acometido o cérebro, você voltar a 100%, é mentira, tá? E a proteção. A proteção da alimentação adequada, ela vai trazer uma melhor cognição a você, evitando as doenças neurodegenerativas, o Parkinson e o mal de Alzheimer. Melhoria da função cognitiva. Todas as pessoas aqui que frequentam o canal voltam a mim, começam a fazer uma alimentação mais natural e retornam, olha, eu melhorei disso, eu melhorei daquilo, eu melhorei daquele outro problema que o senhor falava bastante. Gente, comprove isso com você. Comprove aquilo que você acha que não vai acontecer. Vai acontecer. Nunca é tarde para a gente começar a mudar os nossos hábitos. Sempre evite alimentos que você compra e descasca. Descasca não, que abre tudo que está fechado, tudo que está embalado. Essas embalagens, elas têm que ter alguma coisa para preservar, né? Tem conservantes, tem muito sal, tem açúcares, e esses açúcares, esses sais, eles são conservantes. Duram meses. Você vê, a pessoa que mora no interior, por exemplo, vive num sítio e come a alimentação mais natural, ela tem muito mais saúde daquela pessoa
que vive na cidade. O estresse é praticamente zero, né? Na cidade você tem o estresse, fica olhando se ninguém vai te assaltar, chega cedo em casa para ter esses problemas, está sempre com o olho muito mais atento. Lá no interior, nem tanto, né? Se você come um alimento mais natural, você tem uma velocidade de processamento, ou seja, a sua velocidade de raciocínio é muito mais rápida. Então, se você faz isso durante a sua vida, você vai ter uma melhora isso em qualquer momento, tá? É a hora de começar. Nunca é tarde para começar, ok? Redução do risco de doenças neurodegenerativas. Está protegendo o seu cérebro, a neuroproteção. Essa dieta mediterrânea protege o seu cérebro, protege os seus neurônios, que são as células que fazem a ligação entre um e o outro, tá? O nosso sistema nervoso central, gente, o cérebro e a medula, é como se fosse uma hidrelétrica. Todas as interligações, a velocidade de informações, para você ter uma ideia. Eu, por exemplo, vou mexer no meu óculos. Essa função que eu programei aqui na minha cabeça, eu mandei uma informação para o meu músculo, para a minha articulação, para que eu mexesse no meu óculos. Essa informação chega numa velocidade de mais ou menos 400 km por hora. Isso é aquilo que você, às vezes, consegue sair de um momento de tensão rapidamente devido à velocidade de processamento da ação e a resposta da ação, porque você mandou a informação para o cérebro. O cérebro processou a informação e ele manda de volta a resposta do que você vai realizar. E essa resposta vem, tanto na ida quanto na volta, numa velocidade em torno de 400 km por hora. É muito rápido, tá? Por isso que existe o que a gente chama de reflexo cerebral. O reflexo é a resposta rápida a uma ação que pode se comprometer ao seu organismo. Por exemplo, alguém está jogando uma pedra em você. Você vai pensar para se desviar ou você vai se deslocar em relação a essa pedra que alguém jogou em você? Você rapidamente vai fazer esse processo. A pedra é mais lenta do que a velocidade de processamento. E vai prevenir exatamente esses problemas cognitivos como o Parkinson e o Alzheimer. Dados estatísticos, ele foi buscar lá nas pesquisas sobre o problema do declínio cognitivo, ou seja, as doenças neurodegenerativas. A dieta mediterrânea não apenas previne, mas também reduz o risco de declínio cognitivo. Estudos indicam que seguir essa dieta está associado a um menor declínio nas funções cognitivas, como a memória e a atenção. Estudos observacionais de intervenção mostram que a dieta mediterrânea pode proteger contra a perda cognitiva relacionada à idade. Os benefícios incluem a redução da inflamação do cérebro, que vocês sabem que causa comprometimentos, todo quadro inflamatório ele avança para um problema maior, a proteção contra o estresse oxidativo, ou seja, o envelhecimento das células, e a promoção da saúde dos vasos, a saúde vascular. Bom, se você faz essa dieta, você tem 25% de risco reduzido de declínio cognitivo. Tá? 25%. Lembrando uma coisa, a Organização Mundial de Saúde, ela relata sempre que tudo que a saúde promove, se for superior a 1%, ou se uma doença presente for superior na população a 1%, é de alta incidência. Tá? 1% é alto. Está falando em 25%. 15% das pessoas que consomem essa dieta tem melhora da função cognitiva após 3 anos. Então, você vai ter que ter um tempo para que o seu organismo for readaptando-se a esse tipo de alimentação. E 30% maior probabilidade de manter habilidades cognitivas intactas. Então, vejam, somando tudo isso, 30 com 25, 55, com 15, 70%. Você tem 70% de possibilidade de ter a sua memória, a sua cognição, a sua proteção ao seu cérebro contra o mal de Parkinson e o mal de Alzheimer. Você que depende disso. Somente você é que pode fazer isso com o seu cérebro. Além dos dados estatísticos sobre a doença de Alzheimer, é uma forma comum de demência, é um tipo de demência, caracterizada por uma perda de memória e declínio cognitivo progressivo. A doença de Alzheimer afeta milhões de pessoas em todo o mundo, com um impacto significativo na saúde e bem-estar dos indivíduos e suas famílias. Os dados estatísticos hoje falam que existem hoje
cerca de 400 milhões de pessoas com esse declínio cognitivo, com a doença de Alzheimer no mundo. 400 milhões, ou seja, nós estamos falando aí perto de 1% da população. É alto, tá? E se calcula que daqui a 15 anos, 20 anos, nós teremos quase 1 bilhão de pessoas com declínio cognitivo. Nós vamos ter praticamente 20% da população, quer dizer, a tendência, devido à má alimentação, devido ao estresse, devido ao mau cuidado que a pessoa tem com a saúde, com a facilidade que o mundo te dá para você se alimentar, declínio na nossa memória. Dados estatísticos da doença de Parkinson, olha só. Ela afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Antes eu falei em 400 milhões de Alzheimer. Parkinson também está muito próximo a isso. Nós estamos falando, então, já próximo a 10% da população, tá? Somando o Parkinson com o Alzheimer. Eu tinha errado no cálculo. 5% no Alzheimer e mais em torno de 5% no Parkinson. Estamos falando de 10% da população mundial. Os dados estatísticos destacam a crescente prevalência dessa doença degenerativa. Aos 60 anos ou mais, aumenta-se consideravelmente o problema. E aos 80 anos ou mais, significativamente maior. Estudos mostram que a prevalência da doença de Parkinson aumenta com a idade. Nós estamos falando, inclusive, do presidente atual dos Estados Unidos, o Sr. Biden. O Sr. Biden, com 70, eu acho que ele tem 75 anos, se eu não me engano, ele está com mal de Parkinson. O declínio cognitivo dele, problemas de equilíbrio em relação com o Parkinson. É só vocês verem, o parkinsoniano, ele não modifica a sua forma, até com uma piada engraçada. Ele não muda. Então, não franze a testa, o sorriso é um sorriso frio, e ele não muda, às vezes, as características. Então, ele é aquela forma que a gente chama de rosto de cera. Ele não muda o seu formato. Dados estatísticos do acidente vascular cerebral, ou seja, o famoso derrame cerebral, AVC. É uma condição que pode afetar a capacidade cognitiva, porque ele morre em uma região do cérebro, tá? Devido à má alimentação, à falta de exercício, a pouca hidratação, tudo que você faz de errado, dorme pouco, ele está prejudicando o cérebro principalmente. Então, vai prejudicar a capacidade cognitiva. A dieta mediterrânea, com seus benefícios para a saúde cardiovascular, ou seja, o sistema do coração e os seus vasos, desempenha um papel em redução do risco. Estudos demonstraram uma correlação entre a adesão à dieta mediterrânea e um risco reduzido do AVC. Um estudo publicado na revista Neurology observou que indivíduos com maior adesão à dieta mediterrânea apresentaram um risco 25% menor de desenvolver o AVC. Gente, 25%, novamente, é muito alto. Não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas que nos mostram a qualidade dessa dieta para você fazer com você. Dieta mediterrânea e plasticidade cerebral, também conhecida como neuroplasticidade. Se você nunca escutou essa palavra, você vai começar a entender agora. Ela se refere à capacidade do cérebro de se adaptar e mudar ao longo do tempo uma resposta à experiência. Por exemplo, vou dar um exemplo mais intenso. Uma pessoa, num acidente de trabalho, perdeu um braço. E ele era destro, usava a mão direita. Perdeu o braço direito. Ele quer continuar trabalhando, apesar que ele poderia ter aposentadoria, né? Mas ele quer continuar trabalhando e ele precisa do braço esquerdo e fazendo a mesma função. Então o cérebro começa a se readaptar, ele faz uma plasticidade, ele faz uma readaptação ao corpo para usar agora um membro esquerdo. Isso é neuroplasticidade. É a readaptação do cérebro às funções que foram perdidas por algum motivo. Tá? Na verdade, o AVC ele é readaptado, mas ele não tem 100% de resultado. Porque morreu uma área do cérebro. Aquela área do cérebro está morta. Como a dieta mediterrânea promove a plasticidade, ou seja, a plasticidade cerebral, a remontagem das funções do seu corpo. Ele cria novos neurônios, que a gente chama de neurogênese. Ele faz a sinaptogênese, ou seja, a ligação entre os neurônios, chamada de sinapse, e o fortalecimento e reorganização das conexões sinápticas. Ou seja, eu tenho neurônios para visão, eu tenho neurônios
para sensibilidade, eu tenho neurônios para pensar, eu tenho neurônios para agir, eu tenho neurônios para executar movimentos. Então, isso tudo é plasticidade sináptica. Componentes da dieta mediterrânea que beneficiam o cérebro. Só repetindo, as gorduras saudáveis, como o azeite de oliva, os antioxidantes, que são as frutas, os legumes e as verduras, as fibras, que estão contidas nas frutas, nos legumes, nos grãos integrais, e as proteínas, principalmente nos peixes e nos ovos e na soja. Gorduras saudáveis, que vão reduzir o mau colesterol e elevar o bom colesterol, as gorduras poliinsaturadas de qualidade, os peixes, principalmente o salmão, o atum e a sardinha. E eu vou dar aqui uma dieta rapidamente para vocês fazerem, simples. Quem está com o celular, fotografa, aproveita o momento para fotografar. É uma dieta de uma semana, tá? Você pode ir variando, ok? Então, segunda-feira, café da manhã, um omelete com tomate, espinafre e queijo feta. Pode ser ricota? Pode. Pode ser cottage? Pode. No almoço, uma salada grega com frango grelhado. O que é uma salada grega? Vários legumes frios que você vai consumir com frango grelhado. E no jantar, um salmão assado com legumes ao forno. Terça-feira, você vai consumir no café da manhã um iogurte grego com mel e nozes. No almoço, um wrap falafel, que é uma camada de alimentos com salada e pepino e tomate. E no jantar, um espaguete integral com molho de tomate, azeitonas e manjericão. Na quarta-feira, um café da manhã, ou seja, uma vitamina, um smoothie de frutas com iogurte, maravilhoso. No almoço, sardinhas grelhadas com salada de grão de bico, também delicioso. E no jantar, frango ao curry com arroz integral. Na quinta-feira, o café da manhã, uma torrada integral com abacate e ovos pochê, ovo mexido. No almoço, salada de quinoa com vegetais assados e queijo feta, que pode ser um outro queijo também de qualidade. No jantar, espetinho de legumes grelhados com carne de cordeiro marinada, pode ser também frango, ok? Na sexta-feira, o café da manhã, panquecas de aveia com frutas frescas, a mistura de frango com hummus, né? Ou seja, o grão de bico amassado e salada verde. No jantar, peixe branco, geralmente a sardinha, grelhado com batatas ao alecrim. No sábado, um café da manhã, uma vitamina de espinafre, banana e morango, uma delícia, gente. No almoço, um risoto de cogumelos com salada caprese, que é uma mistura também de legumes. E no jantar, uma berinjela recheada com carne moída e queijo. Para fechar a semana, no domingo, um café da manhã com tábua de queijos, tá? Frutas secas e pães integrais. No almoço, uma paella de fruto do mar, quem gosta, né? Quem não tem alergia, inclusive. E no jantar, uma pizza caseira de massa integral com vegetais e queijo de cabra ou um outro tipo de queijo, também pode ser o ricota. Tá bom? Bom, para a gente fechar, a dieta mediterrânea oferece um caminho natural para melhorar a saúde do cérebro. Ao adotar esse estilo de vida, você pode promover a função cognitiva, reduzir o risco de doenças neurodegenerativas e promover a plasticidade cerebral, ou seja, a união entre os nossos neurônios. Então, está aí a ideia para vocês, está aí aquilo que vocês podem fazer por vocês, pela sua família, pelos seus amigos. Passe essas informações para as pessoas, tá? Tem gente que não acredita, mas a gente se baseia sempre aqui no canal em dados de pesquisas científicas, para que vocês entendam que eu não estou falando aqui de boca para fora, eu estou trazendo dados para vocês, para que vocês entendam o funcionamento do nosso organismo e como nós podemos fazer para que ele funcione muito bem.